Michele Bolsonaro vem aparecendo no mundo político, inclusive o presidente do PL disse que, quem sabe, ela poderia ser um nome presidenciável se Jair Bolsonaro se tornar inelegível por causa de tantas investigações. E agora vem essa denúncia do estado de São Paulo envolvendo também o nome de Michele. Pois é, uma denúncia bastante grave que foi levantada aí pelos repórteres Adriana Fernandes e André Borges, do Estadão, que mostra uma série de questões que precisam ser explicadas. Primeiro, por que essas joias de um valor tão alto foram dadas, se houve algum tipo de comunicação oficial. E o problema, comunicação oficial, me refiro à questão de dizer, olha, sim, integrantes do governo receberam presentes como esses que a gente está vendo aqui no nosso telão. E sem falar o aspecto legal de trazer qualquer objeto de valor de fora do país sem ter sido declarado. E isso, a reportagem do Estadão é bastante didática em explicar. Isso vale se qualquer um de nós estivesse voltando do exterior para o Brasil sem declarar, por exemplo, que comprou um telefone celular que vale mais do que R$1.000. É preciso declarar para fazer o pagamento do imposto devido para esse tipo de importação. E aí eles estimam que no caso dessas joias, que estão aí estimadas em 16 milhões de reais, o imposto devido também seria de grandeza milionária. E o que é surpreendente é que a reportagem do Estadão também consegue averiguar ali que não foi só nessa hora da volta da Arábia Saudita, da comitiva presidencial da Arábia Saudita para o Brasil. Houve outras tentativas de reaver esses objetos que seguem mantidos ali sob custódia da Receita Federal, porque foram apreendidos numa tentativa ilegal. Claro que isso tem um impacto político, em especial, como você falou, quando Michele Bolsonaro é colocada aí pelo PL, com perdão aqui do trocadilho, como uma joia da coroa a ser explorada ao longo desse ciclo de 4 anos como uma porta-voz dos ideais defendidos pelo governo Bolsonaro, que se encerrou em dezembro passado. Agora, ficar com essa questão aí, no mínimo a ser explicada, por que ganharam joias tão valiosas de um país que também é tão controverso quanto a Arábia Saudita. A gente lembra que é uma monarquia arbitrária, autoritária, não há democracia, há uma série de restrições de direitos por parte do governo saudita em relação aos seus súditos, né, porque se tratam de súditos, é uma monarquia e uma monarquia que não é constitucional, ela é autocrata, arbitrária. Então fica toda uma questão ali de por que tanta benevolência, vá lá que é um país rico por causa do petróleo, mas por que tanta benevolência com presentes desse tipo? E me corrija se eu estiver errado, foi essa semana que surgiu também a denúncia dos relógios dados de presente que ultrapassavam o valor mais de 50 mil reais cada peça. E havia disputa se poderia se ficar ou não com esse presente, quando a gente sabe que claramente autoridades públicas não podem receber presentes, ainda mais nesse valor. Exato, você tem regras de conduta. A presidência, o governo tem uma comissão de ética pública justamente para avaliar situações, casos como esse. Há uma série de procedimentos que devem ser seguidos quando se recebe presentes. Isso vale não só para os ocupantes de cargos eletivos, né, para quem tem mandato ou quem é nomeado para cargo de confiança como um ministro de Estado, mas para todos os integrantes do governo federal. Da mesma forma que, por exemplo, que em várias empresas existem manuais de conduta, de compliance, para que você não seja alvo de uma tentativa de suborno ou qualquer coisa do tipo. Ou nem até aquela coisa, um presente desse pode não ter ligação direta com nenhuma questão, nenhuma contratação ou algo do tipo, mas para alguém acusar e aí depois explicar que focinho de porco não é tomada, leva bastante tempo. Por isso, há todo um procedimento a ser seguido e aí vale se ressaltar. A gente tem falado tanto, né, Márcio, de servidores públicos que têm que se lembrar do seu papel de servidores do Estado, né, de não servirem a este ou aquele governo, bastante relevante e digno de mérito o trabalho dos servidores da Receita Federal que sustentaram ali a pressão de um ministro de Estado e falaram, não, nosso dever é manter isso aqui. E esse objeto vai ficar retido enquanto não houver uma explicação plausível para ele ser liberado. É claro que apesar da posição que Frederico Wassef, advogado de Jair Bolsonaro, já colocou, que não vai se pronunciar, a gente fica esperando uma posição da família Bolsonaro, de outros integrantes do governo que possam vir a falar e explicar esse caso. Por enquanto, muito obrigado, Yuri Pita.